Muito bem, vamos começar nesta tarde a nossa leitura da biografia cristã para a nossa edificação. Hoje, falando dele, C.S. Lewis. É um prazer tê-los aqui mais uma vez, para que a gente possa aprender e crescer juntos para a glória e honra do nosso Deus. C.S. Lewis, um eterno peso de glória. Esta é uma breve biografia, apenas algumas páginas, mas quem quiser, deixe-me apresentar logo. Quem quiser conhecer mais sobre a vida de C.S. Lewis, tem este livro aqui, C.S. Lewis, Do Ateísmo às Terras de Nárnia, de Alistair McGrath. Esse livro aqui é um livro fantástico, de 422 páginas. É um livro extenso, um livro denso. Eu li quando eu comprei em 2014. Está aqui a data ainda deste livro. A biografia falando todos os detalhes da vida de C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia e de tantos outros livros que influenciaram o cristianismo, como o cristianismo puro e simples, e outros que você já conhece desse grande escritor chamado C.S. Lewis. Se você não conhece sobre a vida dele, quer conhecer mais, este aqui é a indicação, este livro, C.S. Lewis, Do Ateísmo às Terras de Nárnia, ok? É um livro muito bom. Aqui o papel já está ficando amarelado devido ao tempo, 2014, estamos aí praticamente, seis anos do livro, mas pensei que não ia ficar assim não, mas ficou um pouco, amarelado as páginas, mas vale a pena a leitura de todo este livro, do grande Alistair McGrath, um grande escritor, teólogo também, da Universidade de Oxford, se não estou enganado, eu acho que é isso mesmo, Alistair McGrath, ele é não, de Cambridge, perdão. Aliás, teve passagem na Universidade de Oxford e de Cambridge. Tem vasta formação, como nas ciências exatas, nas ciências humanas. É um grande escritor, tem muitos livros bons dele, Alistair McGrath, vale a pena você conhecer também. Bem, fica aqui a nossa dica. Vamos entrar agora para a nossa biografia da tarde. C.S. Lewis, com certeza você, se não ouviu falar dele, você já ouviu falar das Crônicas de Nárnia, um dos livros uma coleção de livros mais conhecida deles, principalmente do público juvenil, já foi transformado também em filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tem aí uma sequência, que está sendo trabalhada, mas este é o grande escritor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. C.S. Lewis, um eterno peso de glória. C.S. Lewis é reconhecido como um dos mais influentes cristãos do século XX. Ele foi especialista em literatura medieval e renascentista, ficcionista e apologista, sendo muito conhecido por suas fantasias literárias que exploram conceitos teológicos. Foi professor das universidades de Oxford e Cambridge, na Inglaterra, tendo escrito mais de 40 livros, vários deles traduzidos para o português. Era um conferencista famoso e popular, exercendo grande influência sobre seus alunos. Lewis é um dos mais importantes guias para a nossa era de ansiedade, incredulidade, incerteza moral e espiritual, ao defender o núcleo básico da ortodoxia cristã por meio de linguagem agradável e bem-humorada, argumentação lógica, clareza e imaginação. Clive Staples Lewis, também conhecido entre seus amigos como Jack, nasceu em 29 de novembro de 1898 em Belfast, Irlanda do Norte. E seus pais se chamavam Albert James Lewis e Florence Hamilton Lewis. Seu irmão, Warren Hamilton Lewis, conhecido como Warren, nasceu em 16 de junho de 1895. Nesta época, a família Lewis frequentava a igreja anglicana de São Marcos, Dundela, onde o pai de Florença era pároco. A mãe de Lewis morreu de câncer em 23 de agosto de 1908, e esse fato marcou profundamente sua vida. O pai morreu em 24 de setembro de 1929.
Em setembro de 1908, Lewis foi matriculado na escola em Vinuart, em Hertfordshire. Mais tarde, ele se referiu, ele se referiu a essa escola por causa dos maus tratos recebidos, como um Belsen, fazendo um paralelo do campo de concentração alemão da Segunda Guerra Mundial. Lewis deixou Belsen em junho de 1910 e em setembro foi estudar no colégio Campbell, em Belfast, perto da sua casa, onde permaneceu até novembro, quando teve que abandoná-lo ao desenvolver sérias dificuldades respiratórias. Lewis foi enviado a Malvern, na Inglaterra, em 1911. Ele foi matriculado num Chabot House, que ele chamava de Chartres, uma escola preparatória perto de Malvern College, onde seu irmão já estudava. Lewis continuou lá até junho de 1913. Durante esse tempo, ele abandonou a fé cristã que havia recebido na infância, tendo trocado o cristianismo pelo ateísmo aprendido na escola. Ele entrou em Malvern College, que ele chamava de Wirving, em setembro de 1913, onde ficou até junho do ano seguinte. Em setembro de 1914, Lewis começou a estudar lógica com um severo professor que seu pai arrumou. O estudo dessa disciplina foi-lhe muito útil, pois uma marca registrada de seus escritos são a clareza e a lucidez, quase sempre irrefutável, com que apresentou as doutrinas cristãs. Em fevereiro de 1916, Lewis leu uma obra de George MacDonald pela primeira vez, Fantastes, que batizou sua imaginação e o impressionou com uma profunda sensação de santidade. MacDonald foi um dos primeiros escritores a utilizar a fantasia como recurso literário para expor as doutrinas cristãs. O livro de J.K. Chesterton, O Homem Eterno, publicado em 1925, também me impressionou muito, colocando um cheque ao seu ateísmo. Lewis fez sua primeira viagem a Oxford em dezembro desse ano, a fim de fazer um exame para conseguir uma bolsa de estudos. De abril até setembro de 1917, Lewis estudou na University College, na University College, na Universidade de Oxford. Com o começo da Primeira Guerra Mundial, ele se alistou como voluntário no Exército Britânico e ficou alojado no Keble College, em Oxford, para ser treinado como oficial. Foi comissionado como tenente no 3º Batalhão da Infantaria Ligeira de Somerset, em 25 de setembro, e chegou à frente de batalha no Vale de Somme, na França, quando completava 19 anos. Lewis foi ferido em Mountbatten durante a Batalha de Arras, em abril de 1918. Ele se recuperou e retornou ao exército em outubro, sendo nomeado para servir na Inglaterra. Ele saiu do exército em dezembro de 1918. Em janeiro de 1919, Lewis retomou seus estudos na Universidade College, em Oxford, onde se especializou em literatura grega e latina em 1920, em filosofia e história antiga em 1922 e em inglês em 1923. De outubro de 1924 até maio de 1925, Lewis serviu como tutor de filosofia na Universidade College. Em 20 de maio de 1925, Lewis começou a servir como tutor em filosofia e, em seguida, professor adjunto de língua e literatura inglesa no Magdalen College, em Oxford, onde permaneceu durante 29 anos, até ir lecionar em 1954 no Magdalen College, em Cambridge. Nesse ano, ele também conheceu o sul-africano J.R.R. Tolkien, professor em Oxford, que foi seu grande amigo por toda a vida. Lembra de Tolkien? É o autor do Senhor dos Anéis, né? Foi grande amigo de C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia. Em 1930, Lewis e Vane se mudaram para uma casa que passou a ser conhecida como The Killings, nos arredores de Oxford, e que foi retratada na série Crônicas de Nárnia. Mesmo depois de mudar para Cambridge, eles continuaram usando esta casa nos fins de semana e feriados. Ateu desde a adolescência,
Lewis veio a se converter, em primeiro lugar, ao ateísmo, uma simples fé em Deus, em 1929, depois de ser desafiado por perguntas muito sérias nas aulas de filosofia. Descreveu sua conversão com as seguintes palavras: cedi, enfim, admitindo que Deus era Deus, e ajoelhei-me e orei. Talvez naquela noite o mais deprimido e relutante converso de toda a Inglaterra. Não percebi então o que se revela hoje a coisa mais ofuscante e óbvia: a humildade divina que aceita um converso, mesmo em tais circunstâncias. Lewis começou a ler o Novo Testamento em grego. Algum tempo depois, em 1931, ele se tornou, em segundo lugar, um cristão. Em setembro, teve uma longa conversa sobre o cristianismo com seus amigos J.R.R. Tolkien e Hugo Dyson, ambos cristãos devotos e intelectuais. A discussão daquela noite foi muito importante, provocando o evento que ocorreu no dia seguinte. Lewis foi passear na motocicleta com seu irmão Warren, e foi levado até Mitznad, numa manhã ensolarada. Quando partimos, eu não acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando nós chegamos ao zoológico, eu já cria. Ele escreveu a um amigo: acabo de converter-me da crença em Deus à crença definitiva em Cristo, no cristianismo. Ele disse depois: o homem que fosse meramente um ser humano, dissesse as coisas que Jesus disse, não seria nenhum grande mestre de moral. Ou ele seria um lunático, ou então seria o demônio do inferno. Você tem de fazer uma escolha. Pode descartá-lo como um louco, ou pode cuspir nele e matá-lo como se fosse um demônio. Ou então pode cair de joelhos e chamá-lo de Senhor e Deus. Não me venha com qualquer tipo de baboseira paternalista, dizendo ter sido ele algum mestre de moral. Ele não nos deu essa alternativa e nem pretendia dar. 12 dias mais tarde, ele escreveu: as conversões ocorrem de todas as maneiras possíveis. Algumas bruscas e catastróficas, como a de São Paulo, Santo Agostinho e Bânia, outras muito gradual e intelectualmente, como a minha. Após sua conversão ao cristianismo, C.S. Lewis escreveu a alegoria O Regresso do Peregrino, e depois Surpreendido pela Alegria, obra considerada uma dos grandes clássicos da espiritualidade cristã. O primeiro em 1933 e o segundo em 1955, ambos sobre sua experiência de conversão. Nessa última obra, ele descreve o conceito de saudades ou a sensação de ansiar pelo infinito como aspecto motivador da sua conversão. Ele se tornou um leigo muito ativo na igreja anglicana, sendo bastante influenciado pelos escritos de grandes cristãos do passado, como Agostinho de Hipona, Lourenço da Ressurreição, Walter Wilton, Richard Hooker, John Bunyan, Jeremy Taylor e outros. Certa vez ele escreveu: é uma boa regra, depois de ler um livro novo, nunca se permitir ler outro novo, antes de ler um antigo entre eles. Porque naquilo em que os livros modernos são verdadeiros, fornecem-nos verdades que já conhecemos em parte. Naquilo em que são falsos, vão agravar os erros dos quais já estavam doentes. O único paliativo é manter a brisa limpa dos séculos em nossas mentes, e isso só pode ser feito pela leitura de velhos livros. No outono de 1933, marcou o começo da criação de um grupo de debate chamado The Inklings. Era um grupo de amigos cristãos, a maioria dos quais se interessava por literatura. Durante os próximos 16 anos, até 1949, eles continuariam se encontrando no quarto de Lewis, em Magdalen College, nas quintas-feiras à noite e logo antes do almoço, nas segundas ou sextas-feiras, num restaurante chamado Age and Child. Os membros do grupo incluíam escritores famosos, como seu irmão Warren, J.R.R. Tolkien, Hugo Dyson, Owen Barfield e outros. Charles Williams, outro famoso escritor anglicano, mudou-se de Londres para Oxford para escapar da ameaça de bombardeio alemão, logo após o começo
da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939. E também se tornou membro regular do The Eagle, além de ter se tornado amigo de Dorothy Ellen Sayers, famosa escritora de livros teológicos e romances policiais. Entre maio e novembro de 1941, o jornal inglês começou a publicar o livro que seria conhecido como As Cartas do Diabo ao seu aprendiz. Nesse livro, um diabo velho ensina a um jovem diabo a arte da tentação. Lewis fez uma famosa afirmação na apresentação dessa obra. Há dois erros idênticos e opostos nos quais nossa espécie pode cair acerca dos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar e nutrir um interesse excessivo e doentio neles. Os próprios diabos ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o materialista ou o mágico com o mesmo deleite. Lewis participou em agosto desse mesmo ano, de 4 palestras na rádio, ao vivo, na BBC de Londres, às quartas-feiras, das 19h45 às 20 horas. Houve uma sessão adicional respondendo a perguntas recebidas pelo correio. Essas conversas foram conhecidas como o certo e o errado como chaves para o sentido do universo. Em janeiro e fevereiro de 1942, Lewis deu 5 palestras na rádio, ao vivo, aos domingos, das 16h45 às 17 horas, sobre o assunto em que creem os cristãos. Nos 8 domingos seguintes, de 20 de setembro a 8 de novembro, das 14h50 às 15h05, Lewis deu mais uma série de palestras radiofônicas ao vivo, conhecidas como o comportamento cristão. E, finalmente, em 22 de fevereiro a 4 de abril de 1944, das 22h15 às 22h30, Lewis deu mais uma série de palestras na BBC, conhecidas como Além da Personalidade, os primeiros passos na doutrina da Trindade, em 7 terças-feiras sucessivas. James Houston descreve o surgimento da principal obra teológica de Lewis, Cristianismo Puro e Simples, publicada em 1952. Durante a Batalha da Inglaterra, em 1942, alguns de seus alunos eram pilotos. Eles começaram a pedir que Lewis viesse pregar aos domingos na base aérea. Ele protestou: "Eu não sou pastor, nem sequer ordenado", e propôs que eles viessem e conversassem ali, homem a homem, com ele. Afinal de contas, fé se torna um assunto ainda mais sério quando se pode morrer no dia seguinte, como era o caso daqueles pilotos. Lewis chamou esse ministério de sua obra de guerra. As palestras que ele fez aos aviadores acabaram captando a atenção da BBC. O chefe do setor religioso da BBC propôs então: por que o senhor não transmite isso para todo o povo britânico? Assim, 3 séries de palestras de Lewis foram levadas ao ar e logo em seguida publicadas. Assim veio a surgir o livro Cristianismo Puro e Simples. Essa obra tem sido um poderoso instrumento para evangelizar ateus e agnósticos. Como Lewis disse, se você está querendo tornar-se um cristão verdadeiro, advirto-lhe que está embarcando em algo que vai exigir todo o seu ser, o seu cérebro e tudo mais. Na Universidade de Durham, em fevereiro de 1943, Lewis fez uma série de 3 conferências publicadas subsequentemente como A Abolição do Homem. Para o próprio Lewis, essa série é uma de suas obras mais importantes. Hudson diz: a essa altura ele estava começando a refletir sobre o impacto da tecnologia sobre a sociedade. Ao invés de comemorarmos a tecnologia que está surgindo, estamos com um futuro tenebroso à nossa frente. Isto é, a despersonalização da humanidade por meio da tecnologia. Nesse livreto, ele fala sobre a ameaça da tecnologia sobre o espírito, no que foi primeiro e profético ao mesmo tempo. Em novembro de 1944 a abril de 1945, O Grande Abismo foi publicado em um outro jornal semanal inglês. Aqui, Lewis usa a ficção para falar da natureza da redenção.
Outras obras teológicas dele foram O Problema do Sofrimento, publicado em 1940, e Milagres, publicado em 1947. Seu argumento contra o naturalismo nesta obra acabou sendo mudado depois que travou o famoso debate com a filósofa cristã Elizabeth Anscombe no ano seguinte. Em 1946, Lewis foi agraciado com doutorado honorário em divindades pela Universidade de St. Andrews, em Edimburgo, na Escócia. Em 1949, pregou o famoso sermão O Peso de Glória, posteriormente publicado num livro com outras de suas palestras. Russell Shedd escreveu sobre estas mensagens. A originalidade de seu pensamento, o incomparável progresso de sua lógica e a criatividade de suas ideias são como um banquete posto para famintos. É difícil menosprezar esse gigante das letras, mesmo quando não temos a capacidade de captar todas as nuances da ampla compreensão que ele tinha do cristianismo. Mas é possível sentir a paixão de um coração voltado para Deus e preocupado com a transmissão das boas novas de salvação. Ele talentosamente comunica-se com homens que, em parte, rejeitaram o evangelho por causa da simplicidade de evangelistas faltos de profundidade. Olha, quem disse isso foi o grande Russell Shedd, falando sobre C.S. Lewis. Lewis foi premiado como doutorado honorário em letras em 1952 pela Universidade de Laval, em Quebec, Canadá. Em setembro, ele conheceu aquela que seria sua futura esposa, Jay Davidman, recém-convertida à fé cristã. Em junho de 1954, Lewis aceitou a cadeira de professor titular da literatura medieval e renascentista em Cambridge. Também fez uma elogiosa resenha que foi publicada no jornal inglês da famosa obra O Senhor dos Anéis, de seu amigo J.R.R. Tolkien. C.S. Lewis assumiu seus deveres em Cambridge em janeiro de 1955. Durante os anos em que ele ali esteve, lecionava no Magdalen College durante a semana e passava os fins de semana e férias em Oxford. Em 1956, Lewis recebeu a medalha Carnegie, com uma homenagem a toda a série Crônicas de Nárnia em 7 livros. Nessa saga, Lewis atinge o máximo de sua criatividade. Algumas das principais doutrinas da fé cristã, como a redenção, o leão, a feiticeira e guarda-roupa, de 1950, a criação em Os Anéis Mágicos, de 1955, e o retorno triunfante de Cristo em A Última Batalha, de 1956. São apresentados para crianças num cenário que mistura influências da mitologia greco-romana e dos contos de fadas ingleses e irlandeses. As Crônicas de Nárnia são consideradas uma das melhores publicações contemporâneas para crianças. O filme As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, lançado em 2005, se tornou um sucesso, ganhando um Oscar. O segundo filme, As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, foi lançado em 2008. O terceiro filme da série, As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, entrou em cartaz em 2010. Quando vivo, C.S. Lewis nunca permitiu qualquer adaptação de sua série de livros por acreditar que o cinema não seria capaz de reproduzir os elementos fantásticos e personagens de maneira convincente. Porém, o atual detentor dos direitos sobre os livros, o filho adotivo de Lewis, Douglas Christian, autorizou a adaptação após sua demonstração do que a computação gráfica atual é capaz. Inspirada pela ficção científica de H.G. Wells, Lewis resolveu produzir uma visão alternativa do cosmos. Além do Planeta Silencioso, 1938, Parelandra, 1942 e Uma Força Medonha, 1945, exibe um quadro colorido e concreto de outros mundos, encantados por uma rica variedade de criaturas sensitivas, racionais, morais e estéticas, afirmando a realidade do mal e a vitória final de Deus. Nessas obras, Lewis apela para a imaginação por considerar que as doutrinas cristãs são absolutamente verdadeiras, mas tão elevadas que não podem ser
conhecidas apenas racionalmente. Aí, a imaginação entra em cena para auxiliar-nos a vislumbrar as realidades transcendentes. Essa é, né, a história da literatura ficcionista de C.S. Lewis. Sempre com aquele ensinamento, né, do cristianismo por trás das suas imaginações e fantasias. Lewis se casou no civil com Joy em 23 de abril de 1956 em St. Giles, Oxford, com a finalidade de conferir a ela a cidadania britânica, para prevenir a ameaça de deportação através das autoridades britânicas de imigração. Ela era americana, mãe de 2 filhos adolescentes, Douglas e Dave, e estava em processo de divórcio. Houston diz: pode ter se beneficiado muito com os livros, aliás, por ter se beneficiado muito com os livros de C.S. Lewis, ela atravessou o Atlântico e alugou uma casa próxima de onde ele morava. Ela queria ser ajudada em sua fé por Lewis. Porém, o Serviço Secreto Britânico descobriu que Joy havia sido membro do Partido Comunista Americano e não lhe renovou o visto. Então, eles elaboraram o esquema mais maluco que se pode imaginar para que ela permanecesse na Inglaterra. Lewis lhe diz: caso-me com você para você ter o visto, mas será só um contrato civil e não passadiço. Você vive na sua casa e eu na minha, e não conte isso a ninguém. Lewis adotou Douglas e seu irmão mais velho, Dave, e dedicou a eles O Cavalo e Seu Menino, o 5º livro das Crônicas de Nárnia. No entanto, a descoberta de que Joy estava com câncer mudou toda a situação. Em março de 1957, um matrimônio ao lado da cama onde ela estava, hospitalizada por causa do câncer, foi realizado por um antigo aluno, o reverendo Peter Beard, conforme os ritos da Igreja da Inglaterra, no hospital de Winfield. Tudo levava a crer que a morte de Joy era iminente. Mas durante o ano, ela experimentou uma recuperação extraordinária. Em julho de 1958, Lewis e Joy realizaram uma viagem de lua de mel para a Irlanda e Gales, onde durante dias permaneceram. Em 19 e 20 de agosto, ele gravou 10 fitas e palestras sobre os 4 amores, que foi publicado em 1960 em Londres. Em 1959, Lewis foi agraciado com doutorado honorário em literatura pela Universidade de Manchester. Mas, durante uma série de exames de rotina, foi constatado que o câncer de Joy havia retornado. Seguiram-se mais orações, mais lágrimas e mais dor. Joy e Lewis resolveram ir para a Grécia, ficando lá de 3 a 14 de abril de 1960, visitando, entre outros lugares, Atenas. Joy morreu em 13 de julho, em Oxford, com 45 anos, 3 meses após terem retornado da Grécia. Lewis escreveu: ao longo desses poucos anos, minha esposa e eu tivemos um banquete de amor, todo tipo dele. Nenhuma brecha do coração ou do corpo ficou insatisfeita. Pouco antes de morrer, Joy disse para Lewis: você me faz feliz. E então, eu estou em paz com Deus. Após o funeral, Lewis disse para seu irmão: meu coração e corpo estão clamando, volte, volte, mas eu sei que isso é impossível. Eu sei que a coisa que eu mais quero é exatamente a coisa que eu nunca posso adquirir. A velha vida, as piadas, as bebidas, os debates, o amor. Deus, que fora tão íntimo e sustentador, agora parecia tê-lo abandonado. Lewis estava frustrado e zangado. Chamou Deus de sádico cósmico e duvidou de tudo em que já tinha crido sobre ele. Nessa época, ele escreveu A Anatomia de uma Dor sob pseudônimo. O livro é um doloroso lamento tratando de sua luta com a fé. Após um período de noite escura da alma, em certa manhã, Lewis acordou e constatou que toda tristeza e dúvida passaram. No meio de sua dor e confusão, ele descobriu: você não pode ver direito se seus olhos estão marejados de lágrimas.
Lewis morreu 3 anos depois, na sexta-feira, 22 de novembro de 1963, com 64 anos. Ele foi sepultado num campo atrás da igreja da Santa Trindade, em Headington, Warren, Oxford. Uma lápide simples marca a sepultura, que seria compartilhada com seu irmão, Warren, que faleceu em 9 de abril de 1973. Está enfeitada por uma singela cruz e pelas palavras: os homens têm de suportar a sua partida. Lewis era muito modesto em relação à vida devocional. Ele gostava de dizer: não sou como os místicos, aqueles que sobem a montanha para orar. Sou alguém que está no sopé da montanha. Eu não estou muito alto nem lá embaixo. Vivo no meio da montanha como um cristão normal. Lewis achava que a submissão à vontade de Deus é mais importante do que fazer grandes façanhas na oração. Ele aconselhava: não seja dramático em sua vida de oração. Ele meditava e orava ao redor do parque depois de dar suas aulas na universidade. Também delineou a força de atração do que chamava de doce desejo e alegria, a saber, o sabor da presença de Deus na vida diária, que atinge o coração como se fosse um golpe. Quando a pessoa experimenta e desfruta das coisas, revelando-se, em última análise, como um anelo não satisfeito por quaisquer realidades ou relacionamentos criados, mas amenizados somente na entrega de si mesmo, no amor do Criador em Cristo. Conforme Lewis sabia, diversos estímulos disparam esse desejo em diferentes pessoas. Quanto a si mesmo, ele falava sobre o cheiro de uma fogueira, o sonido de patos selvagens que passam voando baixo. O título de The Well at the World's End. As grandes iniciais de Kubla Khan. As teias de aranha de fim de verão. O ruído das ondas na praia. Ao lado de diversos escritores do passado que tinham um discernimento muito mais profundo sobre essas questões que as pessoas de hoje, Lewis via o amor a Deus nos elevando até Deus, enquanto contemplamos e o desejamos por Ele, em lugar de arrastar Deus para baixo em nosso nível, como muitos hoje em dia tendem a fazer. James Hudson, que conviveu com Lewis de 1947 a 1952, registrou a impressão que tinha sobre ele. Gostava muito de estar num ambiente onde havia controvérsia e discussão. Era tão perspicaz e cheio de humor que nos deixava receosos de nos aproximar dele. Mas, na verdade, Lewis era muito tímido e discreto com sua própria vida emocional. Ele tinha um par de sapatos marrom, uma calça de veludo marrom e uma jaqueta marrom que usou por uns 15 anos. A jaqueta estava sempre amarrotada na altura do colarinho. Ele era um cristão praticante que orava paciente e persistentemente fazendo bem. Não era um teólogo profissional, mas era, em suas palavras, apenas um cristão comum tentando pensar com clareza, que buscava evitar as disputas entre as diferentes igrejas históricas por crer que Deus o colocara na linha de frente, onde o cristianismo enfrenta o mundo e não atrás delas, onde a guerra civil assola os cristãos. Sua tarefa era de defender o cristianismo puro e simples, e não qualquer igreja em particular, demonstrando a superioridade racional do cristianismo sobre todo e qualquer entendimento da realidade. Como escreveu John Stott, ele era cristocêntrico, parte da grande corrente principal do cristianismo, cuja estatura, uma geração após sua morte, parece maior agora do que qualquer imaginou enquanto ele estava vivo, e cujos escritos agora têm status de clássicos. Duvido que a estatura completa dele seja alcançada por alguém. Em 2013, no 50º aniversário de seu falecimento, Lewis foi honrado com um memorial no Recanto dos Poetas, na Abadia de Westminster, em Londres. Muito bem, esta é uma pequena biografia da vida deste grande homem chamado C.S. Lewis. Você quer conhecer mais? Leia os livros que ele escreveu, principalmente Cristianismo Puro e Simples, e como eu falei aqui no começo,
Leiam esta biografia de Alice McGrath, C.S. Lewis, O Ateísmo, As Terras de Nárnia. É uma biografia extensa, com mais de 400 páginas, que traz todos os detalhes da vida de C.S. Lewis. Muito obrigado pela sua atenção. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, né, curta, comente. Tudo isso serve para que nosso canal no YouTube, Balaio Literário, possa crescer, ok? Não esqueça, Balaio Literário, né, e todos os dias com novos vídeos, e de segunda a sábado, uma biografia para a sua edificação, ok? Amanhã é domingo, amanhã não teremos à tarde, somente pela manhã o estudo bíblico de 10 às 11, e à noite, né, o culto de celebração ali no templo, mais ou menos às 19 horas. Muito obrigado por todos, abençoe a vida de cada um de vocês, nossa irmã Silvaneira Guerra, José Carlos, Daniele, Sônia, Cristiano, Cláudia. Muito obrigado, Deus abençoe, vamos orar nesse instante, tomar um cafezinho, né, aproveitar que hoje está frio aqui em Guarabira. Pai, damos-te graça mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Deus, que nos acompanharam, aqueles que estarão vindo, assistindo depois. Espere em nosso coração o desejo de conhecer mais sobre a vida de C.S. Lewis, de conhecer mais a sua obra, para que possamos entender, Senhor, com o teu profundo amor, como a tua graça alcança, né, mentes intelectuais, pessoas inteligentes, como C.S. Lewis e tantos outros, pessoas que usaram também a razão para a glória de Deus, pessoas que eram escritores para a glória de Deus, que até hoje influenciam, já influenciaram e influenciam milhares de pessoas. Ajuda-nos em tudo, dá-nos a tua graça, orienta segundo o teu querer. Assim que oramos, com corações gratos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém e amém.